Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos destrinchar um exercício de matemática do Enem de 2021. Mas antes, eu peço a vocês que curtam o vídeo se estiverem gostando do nosso trabalho. Não deixem para depois, senão vocês esquecem. Deixem seus comentários, eles sempre são muito importantes para nós. Compartilhe o vídeo com quem você acredita que possa se beneficiar do nosso jeito de explicar física e matemática. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sininho para serem avisados sempre que postarmos um novo vídeo. Colabore conosco para a manutenção do canal, se você quiser, se você puder, com qualquer valor. Nossa chave Pix é o e-mail aqui do canal. E se quiser entrar em contato com a gente, pode usar esse e-mail também. Agora que o recado está dado, vamos para o nosso exercício de hoje. Enem 2021. Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento em metro indicada por X. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro, conforme a figura. Nessas condições, o valor em metro de x é igual a raiz quadrada de 2 menos meio, b, 1,5, c, raiz quadrada de 8 menos meio, d, raiz quadrada de 10 menos meio, e, raiz quadrada de 8. Vamos dar uma olhada no balanço pela direção indicada pela seta azul. Olhando pela direção indicada pela seta azul, nós veremos um triângulo com dois lados iguais, medindo 3 metros cada um, e com sua base medindo 2 metros. O fato de ter esses dois lados iguais faz do nosso triângulo um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo com dois lados iguais, ou como dizemos na matemática, com dois lados congruentes. Mas os triângulos isósceles têm uma outra propriedade, e é ela que vai ser realmente útil para a resolução do nosso problema. No nosso triângulo, temos o vértice A, que é o ponto indicado pela seta, que é onde os dois lados de 3 metros se encontram. Ao se encontrarem, eles formam o ângulo A, que é a abertura indicada pela letra A com o acento circunflexo. A linha vermelha no desenho divide o ângulo A em duas partes iguais. E, pelo fato de termos um triângulo isósceles, a base do triângulo estará dividida em duas partes exatamente iguais. E por que isso é importante? Porque a gente não pode deduzir apenas graficamente, ou seja, só com base na nossa visão, que esta base está dividida na metade. É preciso ter certeza. Se eu assumo isso apenas olhando para o desenho, eu posso ser induzido a erro. Continuando, agora que eu sei que a base está dividida em duas partes iguais, eu posso me concentrar na parte do problema que me interessa, que é calcular o valor de x, ou seja, a altura da corrente do balanço. Como vocês podem ver, ao dividirmos o ângulo A em duas partes iguais, dividimos também o nosso triângulo isósceles em dois triângulos retângulos. Vamos pegar um desses triângulos retângulos para fazer os nossos cálculos. Aqui, nós temos o nosso triângulo retângulo com todas as suas medidas indicadas. Mas, antes de começar a fazer os cálculos, temos algo a relembrar sobre os triângulos retângulos. Um triângulo retângulo tem como característica principal a presença de um ângulo de 90 graus, que é o que está destacado em vermelho na figura. Aos ângulos de 90 graus, nós damos o nome de ângulo reto. Os lados do triângulo retângulo têm nomes específicos. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Já os outros dois lados são chamados de catetos. E há uma relação matemática muito importante entre as medidas da hipotenusa e dos catetos, que é o famoso Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui temos de volta o triângulo do nosso exercício, com todas as informações que precisamos, e os lados do triângulo retângulo devidamente identificados.
Percebemos aqui que o cateto que batizamos de C1 é o resultado da soma do comprimento da corrente com mais o meio metro de distância entre o assento do balanço e o chão. Precisamos definir a medida do cateto C1 para podermos chegar ao valor do comprimento da corrente, e faremos isso usando o Teorema de Pitágoras. Como dissemos antes, o Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos catetos e da hipotenusa. Trazendo para o nosso caso particular, vamos reescrever o Teorema de Pitágoras identificando quais lados são os catetos e a hipotenusa. Ou seja, o cateto que queremos calcular é o que nós batizamos de cateto C1. Então, no nosso exercício, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado do cateto C1 com o quadrado do cateto C2. Para calcularmos o valor da medida do cateto C1, nós passamos C2 para o outro lado da equação. Como ele estava somando, agora vai para o outro lado, subtraindo. Vamos reordenar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Temos então que C1 ao quadrado é igual a H ao quadrado menos C2 ao quadrado. Só que nós queremos o valor de C1, não o valor de seu quadrado. Para calcular o valor de C1, utilizamos a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Extrairemos a raiz quadrada da subtração de H ao quadrado menos C2 ao quadrado. Aplicando agora os valores fornecidos pelo exercício na equação, teremos que C1 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9 e 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, C1 é igual a raiz quadrada de 8. Como esta raiz não tem um valor exato, vamos deixá-la apenas indicada. Agora que sabemos que o valor de C1 é raiz de 8, vamos utilizar essa informação para calcular o valor de x, o comprimento da corrente. Deduzimos, a partir do desenho, que C1 é igual a meio mais x. Substituindo os valores, teremos que a raiz quadrada de 8 é igual a meio mais x. Para calcularmos o valor de x, nós o isolamos de um lado da equação, passando meio para o outro lado. Como o meio antes estava somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Reorganizando para facilitar o entendimento, temos que x é igual a raiz quadrada de 8 menos meio. Portanto, o gabarito do nosso exercício é a letra C, raiz quadrada de 8 menos meio. Termina aqui mais um vídeo do nosso canal. Esperamos ter contribuído para os seus estudos e o seu aprendizado. Encerramos pedindo a vocês, mais uma vez, que curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se e contribuam se puderem. Nossa chave Pix é o e-mail aqui do canal. E lembrem-se, se o que vocês procuram são exercícios resolvidos passo a passo, fartamente ilustrados e com lembretes sobre a teoria por trás deles, vocês vieram ao lugar certo. Porque aqui a gente não quer só que vocês aprendam a resolver exercícios. Aqui, a gente quer vocês dominando a matéria. Obrigado e até a próxima.